Olá pessoal, bom dia, 30 de março de 2024. E o Café com Deus Pai hoje traz uma frase que eu queria repetir aqui. Em Deus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. Confiemos, Ele está do nosso lado. Em Mateus 14, ele fala que o Pedro, enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre as águas. A partir do momento que olhou para as circunstâncias, ele começa a afundar, porque ele tem medo. Mas ele chama por Jesus e pede para Jesus salvá-lo. E Jesus só estende a mão. O que isso quer dizer? Que Jesus está próximo de nós. Que quando a gente pede, ele não vai vir do céu e ele está longe. Não, ele só vai estender a mão. Ou seja, ele está próximo de nós. Confiemos que Ele caminha conosco. Qualquer que seja a sua circunstância, o problema que você está passando, ele não é maior do que Jesus e do que Deus pode fazer por nós. Confiemos e acreditemos, porque Ele fará coisas incríveis e extraordinárias na nossa vida. O texto de hoje é o Lucas 7. Vamos lá? Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: Este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomode, pois não mereço rebaixar-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram seu servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos a uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou um caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquilo que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim,
Eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que o João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com o perfume. Ao ver isso, os fariseus que o haviam convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquela a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa até os pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Que seja um sábado de muita luz e muita paz na casa de vocês. Tenha um dia abençoado.